Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para verificar o andamento dos trabalhos de colheita da segunda safra de milho lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Edmar, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, bom dia a todos. Edmar, como é que estão andando os trabalhos de colheita aí no Paraná e quais são as condições dos produtores avançarem com seus trabalhos? Primeiramente a gente tem um pouco de atraso, se a gente considerar outras safras aí, né? Essa semana a gente fechou aí com em torno de 17% da área colhida, aí uma área total de 2,3 milhões de hectares, né? Esse atraso aí, de certa forma, ele era previsto justamente porque a gente teve condições de clima não tão favoráveis aí, né? As lavouras estavam prontas para serem colhidas, mas a gente teve chuvas aí, a gente teve o evento do ciclone que influenciou aí também, né? Mas, aparentemente, a partir dessa semana e na outra semana, a gente deve ter um avanço significativo em termos de colheita de área, porque hoje a gente tem aí aproximadamente 70% das lavouras em pré-colheita ou pronta para colheita. E a umidade do cereal está sendo eliminada aí justamente porque a gente está tendo calor no estado, né? Um clima muito favorável, aí, temperaturas elevadas, acima de 25 graus em muitas regiões do estado, aí, e com sol, né? Então, isso vai facilitar muito a colheita, né? A gente deve ter um avanço muito grande aí na colheita entre hoje, por exemplo, ou segunda, no caso, que é a divulgação do nosso número, até a quinta-feira que a gente divulga um novo número aí, né? Então, hoje tem 17%, a gente falar que pode dobrar esse número aí é bem razoável em termos de colheita. Porém, a gente ainda está, de certa forma, um pouco atrasado comparado à safra passada, que a gente tinha colhido aí quase 60%, mais de 60% nesse período, né? Então, mas isso não está inviabilizando ou gerando problemas no campo. Na verdade, é mais o ciclo que está um pouco mais longo nesta safra, Guilherme. E aí, Edmar, a gente acompanhou, né, toda a situação das lavouras no estado, desde lá da época do plantio, muito produtor sofrendo com falta de chuvas, com expectativa de queda de produtividade. Como é que estão os resultados nesse início de colheita por aí? Bom, primeiramente, a segunda safra de milho é uma safra, de certa forma, frustrada em termos de produção. A gente não vai atingir o potencial ideal. No Paraná, por exemplo, a gente esperava uma produção em torno de 13 milhões de toneladas, um rendimento aí por hectare em torno de 6 mil, média no estado, né, obviamente. Hoje a nossa previsão é 11,4 milhões de toneladas, ou seja, já há um reflexo de perda no campo aí de 1,6 milhões de toneladas, então é significativo nesse ponto, né? Entretanto, mesmo com a maior seca, a seca histórica no Paraná, no primeiro quadrimestre, né, dos registros do CIMEPAR aí, a produtividade das lavouras que estão sendo colhidas nesse momento, elas estão surpreendendo, ou seja, está vindo um pouco superior ao que a gente estava prevendo, né? Então, realmente, as lavouras estão, de certa forma, um pouco melhores do que vinha se prevendo nos números. Obviamente, na média final do estado, deve ter um arrefecimento nessa produtividade, porque naturalmente o produtor opta por colher as lavouras com melhor desempenho, melhor qualidade, e depois colhe as lavouras que sofreram mais, ou com estiagem, ou com outro fenômeno aí, uma doença, eventualmente qualquer problema no campo aí. E aí, Edmar, você comentou, né, da chuva que deu uma dificultada nos trabalhos de colheita. Essa semana a gente conversava com o pessoal lá em Francisco Beltrão e o produtor dizia que inclusive essa chuva deve causar perda de produtividade nesse momento da colheita. É uma situação isolada ou a gente deve ter esse mesmo problema em outras áreas do estado? É uma situação bastante isolada, né? A gente teve o impacto maior, de certa forma, das chuvas que teve foi o evento do ciclone, que derrubou muitas lavouras, né? Lavouras prontas praticamente para colher, então a lavoura sofreu queda, ela ficou em contato eventualmente com o solo, então você pode ter um pouco de perda de produtividade com isso, você pode ter uma dificuldade na colheita, né? Eventualmente você tem que ter um suporte maior aí no maquinário para colher, ou eventualmente até um apoio manual, de certa forma, né? Mas são situações muito isoladas, né? Isso não se reflete ao estado todo, né? Situações muito pontuais, falou Francisco Beltrão, a gente teve a cidade do Biratã também, que foi
bastante impactada por isso, mas, no geral, a produtividade deve vir ainda dentro do que a gente está prevendo, eventualmente até uma correção aí positiva dos números. Só para a gente reafirmar, Edmar, qual que é essa produtividade média que vocês estão esperando? Bom, hoje, com o que já foi colhido, a gente está em torno de 5.300 quilos por hectare. Então, é uma produtividade razoável, uma produtividade boa, de certa forma, né? Considerando todos os eventos climáticos que a gente teve aí que impactou a lavoura. Vale salientar também que hoje a segunda safra, ela vem sofrendo ano a ano mudanças significativas por parte do produtor. Então, o produtor ele está investindo muito na safra, né? Então, ele usa uma semente de tecnologia avançada, ele usa a adubação, os aspectos agronômicos mais de ponta, digamos assim, justamente com o objetivo de manter uma alta produtividade. Ele virou um negócio efetivamente rentável, enquanto que, por exemplo, há 8, 10 safras atrás, você tinha basicamente como um mecanismo de rotação de cultura. Então, a gente vai ver esse cenário nas próximas safras, essa mudança significativa, né? Então, apesar de a gente ter eventos climáticos que impactaram, a produtividade em si não foi impactada de certa forma tão brutal, né? Então, você teve perda, mas se você não tivesse esse cenário de tecnologia envolvida, provavelmente essa perda seria muito maior. Então, hoje, a relação ainda entre investimento versus o resultado no campo está muito boa, considerando esses fatores aí de perda, né? Então, só para ter um exemplo, algumas cidades lá na região de Pato Branco há relatos de produtividade próxima a 10 mil quilos por hectare, ou seja, é produtividade de primeira safra, né? Então, realmente é uma safra que está mostrando alguns cenários diferentes para nós e que vai se refletir nas próximas safras. E aí, Edmar, falando da sanidade das lavouras, além de toda essa dificuldade climática, o produtor do Paraná teve que enfrentar pressão de pragas e doenças também? Segundo o relato dos técnicos do campo que passam para nós, foi uma situação diferente, na verdade. A seca propiciou, de certa forma, que as lavouras tivessem uma melhor sanidade, ou seja, ele não teve que investir tanto no controle disso, né? Então, você teve um aspecto positivo, de certa forma, com esse período de estiagem no estado. E aí, Edmar, olhando agora para a comercialização, o produtor do Paraná conseguiu avançar nas vendas desse milho agora com o início e o avanço da colheita? O milho ele tem uma particularidade, ele normalmente, historicamente, na verdade, ele tem uma comercialização muito atrelada à colheita especificamente, né? Então, como a colheita no Paraná ainda está engatinhando, né, apesar dos 17% aí colhido, nós devemos ter uma evolução muito boa aí nos próximos 10, 15 dias em termos de comercialização. Hoje, a gente estima ali com os números do mês passado, não é um número de hoje, mas é um levantamento mensal que a gente faz sempre na última semana, vai sair semana que vem, aliás, o número do DERAL. A gente estava estimando em torno de 30% da produção já comercializada. Na semana que vem, provavelmente, a gente já vai ter um avanço aí, chegando provavelmente aí a 40%, 45%, talvez, aí se fosse dar um palpite da comercialização, justamente porque a gente deve ter um avanço constante e pujante aí na colheita nos próximos dias. Então, isso naturalmente acaba levando junto à comercialização. Entretanto, aí tem muitos produtores que têm a opção e estão capitalizados para isso, principalmente com a rentabilidade muito boa da soja, e eventualmente vão segurar na expectativa ainda de uma melhora maior ainda dos preços que estão em patamares históricos aí no estado. E aí, Edmar, como é que a gente pode apontar para os preços médios dessa safra? A gente deve ter um produtor paranaense com uma safra de milho rentável em 2020? De certa forma é rentável, né? Apesar do cenário aí de perda, né? Hoje, a gente tem preços comercializados acima de R$ 40 a saca, né? São preços ótimos para o produtor. Enquanto que o custo variável com a produção de uma lavoura média no estado, e quando a gente fala média, a gente pega regiões muito ruins de produção com regiões muito boas de produção. Então, a gente tem um custo em torno de R$ 25, R$ 27. Tem aí produtores que vão ter um custo muito menor que isso, e produtores, obviamente, vão ter um custo maior.
Então, um custo variável em torno de R$ 25, R$ 27 para um preço de venda de R$ 40, ele é, de certa forma, rentável para o produtor, né? Eu arrisco a falar, sem confirmar os números, que historicamente é a maior diferença entre o preço de custo versus o preço de venda para o produtor de milho no estado do Paraná para a segunda safra. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário da segunda safra de milho aí no Paraná. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, acho que a mensagem mais positiva é que, mesmo com tantos problemas que a gente teve esse ano, não só na agricultura, né, mas outros fatores econômicos, a questão da pandemia, a safra de milho, segunda safra, vai ser uma safra boa no final das contas, né? E o produtor deve, de certa forma, aproveitar isso, comercializar o milho a R$ 40, que hoje está um preço ótimo, né, nesse sentido, e se preparar para a próxima safra, que já está aí também batendo a porta. Edmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os números finais dessa safra aí no Paraná. Muito obrigado. Nada, Guilherme, um abraço. O Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho lá no estado do Paraná. Segundo o Edmar, os trabalhos de colheita, cerca de 17% das lavouras nesse momento, um número que deve crescer bastante nessa semana, também na próxima semana, já que as condições climáticas melhoraram, a chuva parou e aí os produtores têm melhores condições de avançar nos seus trabalhos. O Edmar destacando que a produtividade média alcançada até aqui tem até surpreendido a expectativa inicial de produtividade. O Paraná sofreu bastante com a falta de chuvas durante o desenvolvimento das lavouras. Era esperada uma quebra bastante grande de produção, mais de 1 milhão de toneladas de queda na produção total do estado, mas as produtividades até aqui até têm surpreendido, performado bem, e a expectativa ainda é de uma ótima safra para o produtor, levando-se em conta, apesar das quedas de produtividade, os preços ótimos apresentados para a venda do cereal, que giram em torno dos R$ 40 a saco. O Edmar destacando que o preço médio, o custo médio de produção do milho lá no Paraná fica entre R$ 25 e R$ 27 reais, e essa diferença dos R$ 25 reais do custo para os R$ 40 reais de venda se torna aí a maior diferença entre custo de produção e valor de venda já registrado para a segunda safra de milho lá no estado do Paraná. Então, apesar dessas quedas, apesar de problemas climáticos, perda de produtividade, o produtor paranaense deve ter uma boa safra de milho, uma safra rentável nesse ano de 2020. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.